Coloque-se em pé, por favor. A minha Bíblia está aberta na carta de Paulo aos Efésios, para a leitura do capítulo 5, versículo 18. Efésios, capítulo 5, verso 18. Princípios para uma vida cheia do Espírito. Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução. Vamos ler juntos? Mas enchei-vos do Espírito. Obrigado, Pai, pela Tua presença conosco, por tudo que já fizeste em nossa vida durante este culto. Pedimos Tua bênção sobre nós agora, diante da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. Essa mensagem, ela surgiu após a leitura de um livro que já tinha lido em 2011, de um autor chamado A.W. Tozer, Aidan Wilson Tozer, teólogo, pastor na cidade de Akron, estado de Ohio. O livro tem como título, e tem em português, 5 votos para obter poder espiritual. É um livreto. Aos que gostam da leitura virtual, você pode encontrar ele virtualmente pela internet, ou é fácil de comprar para você, os que, como eu, gostam de sentir o cheiro do livro. Esse livro também está disponível, um livro muito interessante, e basicamente o que eu falarei são os pontos que esse livro acaba expondo na sua narrativa. Mas o fato é que a vida cristã é impossível sem que nós tenhamos a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele não é possessão de nenhuma denominação religiosa. O Espírito Santo é Deus. E como Deus, ele é livre para ser Deus. E como Deus, o Espírito Santo tem prerrogativas diante da sua igreja. É claro que nós sabemos que o Espírito Santo agirá sempre dentro dos limites da palavra de Deus, e nisso eu me alegro. O Espírito Santo jamais fará algo que a palavra de Deus não diga que ele faz. Então, se ultrapassa as fronteiras da palavra de Deus, não é o Espírito Santo, e aí é um outro espírito qualquer. Mas o fato é que o Espírito Santo trabalha na sua igreja, na igreja de Cristo, e trabalha através da igreja de Jesus, a ponto de o nosso relacionamento com o Espírito Santo ser tão íntimo e necessário, que quando Jesus disse aos discípulos que ele haveria de partir deste mundo para o Pai, ele tratou logo de esclarecer e dizer aos seus discípulos: não se preocupem, porque eu não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei outro ajudador. Ele fala do Espírito Santo dizendo que esse Espírito conduziria os seus discípulos a toda a verdade, porque não falaria de si mesmo, mas falaria do que Cristo havia dito. O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, é a garantia. Quando somos selados com o Espírito Santo, nesse selo está a garantia da nossa salvação. O apóstolo diz que em Efésios 4:30 que nós somos selados para o dia da redenção, ou seja, estamos garantidos. A nossa salvação não se perde de modo algum, porque o selo da nossa herança está em nós, o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é aquele que nos ilumina, traz iluminação para que nós compreendamos as Escrituras. No capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai nos dizer exatamente isso, que
por sermos salvos e, portanto, habitados pelo Espírito Santo, esse Espírito Santo nos iluminaria a fim de compreendermos as sagradas letras, compreendermos a Escritura. Porque é impossível uma pessoa dizer que é salva se não tem o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, falando aos Romanos, no capítulo 8, versículo 9, diz que se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele, não pertence a Deus. Portanto, veja a relação íntima que há entre o salvo por Cristo Jesus e o Espírito Santo de Deus. Há tantas outras nuances dentro desse relacionamento que o tempo não nos permite expor. O fato é que no Velho Testamento, Deus trabalhou e o Espírito Santo de maneira secundária, o Senhor Jesus de maneira secundária. Já quando no ministério de Jesus, já no final do Velho Testamento, porque o Velho Testamento vai até a morte de Jesus, o ministério de Cristo foi exercido e Jesus estava em evidência, o Deus Pai trabalhando de forma secundária, o Deus Espírito da mesma maneira. Mas depois que Jesus ascendeu ao céu, então o Espírito Santo trabalha de maneira aberta. O Espírito Santo tem o protagonismo. O Deus Pai e o Deus Espírito trabalham de maneira secundária. Então, nós vivemos a era do Espírito, a dispensação do Espírito Santo operando na vida da igreja, enchendo de autoridade, iluminando para compreender as Escrituras, conduzindo, guiando a toda a verdade. Ele que nos consola, Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas, Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, por não sabermos como pedir, e Ele que em relação ao mundo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E não à toa o apóstolo Paulo escreve aos crentes de Éfeso e escreve aos crentes desta igreja, escreve aos crentes deste século, dizendo: não se embriaguem com vinho, no qual há dissolução, no qual há devassidão, ou seja, não alimentem a sua vida de coisas que gerarão morte, que gerarão dor, que gerarão agonia, que gerarão dissolução, mas encham-se do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo. Ora, enquanto algumas filosofias dizem para o ser humano: esvazie-se, esvazie-se, a Bíblia diz: enchei-vos, enchei-vos, porque quanto mais do Espírito Santo nós tivermos, imagine um copo cheio de café, imagine uma garrafa de 2 litros d'água, e você vai derramando essa garrafa dentro desse copo de café, e aí o café vai saindo do copo, a água vai tomando conta, vai ficando cada vez mais claro, até que só haja água ali. Esse é o segredo: enchei-vos do Espírito. E aí tudo aquilo que não é de Deus, não agrada a Deus, à medida em que nós vamos dando abertura para esse Espírito Santo encher o nosso coração, essas coisas vão saindo, tudo isso para o nosso bem, mas sobretudo para a glória de Deus. A vida cristã é isso. É uma batalha, não é fácil ser cheio do Espírito Santo. É um trabalho diário. Existe uma disciplina diária. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, Lucas 9:23, tome a cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Nesse tripé do discipulado cristão, há uma batalha envolvida. Negar a si mesmo, tomar a cada dia, não é de quando em quando. Notou que é uma luta diária? A cada dia a sua cruz. Porque cristão sem cruz não é cristão. É qualquer coisa, menos cristão. Se é cristão, carrega a cruz e segue a Jesus. Por isso, Paulo diz: enchei-vos do Espírito. Porque é só com a ajuda do Deus que vive em nós, o Espírito Santo, que nós podemos prevalecer nesses enfrentamentos.
Sim, nós temos um enfrentamento contra um sistema, uma mentalidade que se opõe às coisas de Deus. Nós temos um enfrentamento contra o inimigo das nossas almas, o diabo. Mas o maior de todos os enfrentamentos é contra nós mesmos. Por isso Paulo disse, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele ali naquele contexto exprimia essa batalha interior que toda pessoa salva e que quer agradar a Deus trava. Por isso enchei-vos do Espírito Santo. Mas como ser cheios do Espírito Santo? Então, alguns princípios aqui fundamentais. Primeiro princípio: trate seriamente o pecado. Trate seriamente o pecado. Sabe que algumas pessoas acusam o cristianismo de ser uma fuga para as pessoas. As pessoas não querem enxergar a realidade, enfrentar a realidade, então eles se alienam, correm para a religião, correm para o cristianismo, correm para o evangelho, a fim de não serem confrontados com a realidade. Ah, é? Será que é mesmo? Vamos lá. A mensagem do evangelho, a primeira mensagem é: arrependei-vos. Arrependei-vos de quê? Dos vossos pecados. O evangelho de Jesus confronta o homem. Não é fuga. Foge aquele que foge da verdade do evangelho, que quer fazer de conta que não é pecador. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é o evangelho de Jesus. É uma confrontação comigo mesmo, me forçando a olhar para dentro de mim e enxergar minhas contradições. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Pecado é devastador, irmãos. Pecado gera toda sorte de destruição. Pecado pode destruir uma família, pode destruir um casamento, pode destruir outras formas de relacionamento. Pecado pode acabar com a gente. Pode, inclusive, a permanência no pecado gerar doenças psicossomáticas. Salmo 32 está na Bíblia para mostrar. E Davi diz: enquanto eu guardei o meu pecado, enquanto eu não confessei, ele ficou lá encalacrado dentro de mim, sorvido, alimentado por mim, eu adoeci, eu envelheci, o meu humor se tornou como uma terra seca, árida, sem vida. Ele diz: quando eu confessei o meu pecado ao Senhor, aí eu fiquei livre disso. Ele começa o Salmo dizendo no verso 1, Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Agora, no tempo em que nós vivemos, irmãos, o pecado se relativizou, inclusive na vida de alguns que se dizem filhos de Deus. Pecado tem outros nomes. Ele vem disfarçado com outras roupagens, com outras embalagens. Pecado ganhou maquiagem. E aí aquilo que antes a Bíblia, afirmando ser pecado, as pessoas diziam, é pecado, as pessoas hoje dizem, não é bem assim, relativizam tudo, racionalizam as coisas, tentam dar uma explicação lógica, racionalizando diante do seu pecado. E por que isso acontece? Porque o pecado tem para a gente, nós seres humanos, ele tem um atrativo. Ele é sedutor, ele tem uma beleza. É uma beleza temporária. Ele tem um prazer, mas é um prazer temporário. A Bíblia deixa isso muito claro, quando fala de Moisés, dizendo que ele preferiu ser rejeitado pelo povo egípcio, ele preferiu não ser chamado filho da filha de Faraó, a ter, por um pouco de tempo, o gozo, o prazer do pecado.
O pecado traz prazer, mas é por um período. Não é um prazer constante, é um prazer efêmero. Mas ele não deixa de ser atrativo. Ele não deixa de ser apelativo. Irmãos, como eu disse, nosso tempo hoje relativiza tudo, inclusive pecado. Hoje é um mau negócio, eu vou usar isso entre aspas, para uma igreja pregar contra o pecado. Alguém já disse isso, né? Que no passado os pastores pregavam contra o pecado e os crentes mudavam de vida. Mas que em nossos dias, quando um pastor prega contra o pecado, alguns crentes mudam de igreja. Muda de igreja. Eu não quero ouvir isso. Eu não quero ter esse tipo de confrontação na minha vida. Mas, irmãos, isso é uma fé qualquer coisa. E quem tem uma fé qualquer coisa, tem uma vida qualquer coisa. Então o pecado, ele gera morte, ele tem consequências danosas e terríveis. Então nós devemos reconhecer o que a Bíblia fala e o que ela diz ser pecado. E na Bíblia pecado tem nome. É adultério, é mentira, é ódio, é rancor, é mágoa, é orgulho, é soberba. Pecado tem nome. E a Bíblia diz que há um pecado que me rodeia bem de perto. Ou seja, há outros pecados, mas tem um que me fragiliza mais, que me prostra mais, tem um que me dá mais medo, tem um que é mais fácil de me derrubar. É o pecado que tão de perto, é no singular. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Eu sempre que penso nesse texto, eu me lembro do super-homem, que é forte até dizer chega. Mas quando está na presença da criptonita, esse pecado que tão de perto nos rodeia é a nossa criptonita. E nós devemos deixar, a Bíblia diz, deixemos todo embaraço, deixemos o pecado. Então chame pecado pelo nome, enfrente o pecado. Se você é invejoso, o pecado é inveja. Se você é mentiroso, o pecado é mentira. Não tenta maquiar, não tenta mudar. Se você é avarento, o pecado é esse. Olha que eu sou controlado. Ser controlado é uma coisa, ser avarento é outra coisa. Se você é orgulhoso, esse é o nome do seu pecado. Não, é que eu defendo o meu ponto de vista. Muitas vezes não é orgulho. Nós começamos a tratar seriamente o pecado quando nós chamamos o pecado pelo nome. E nós dizemos, eu estou nesse enfrentamento. Eu estou nessa batalha contra esse pecado que tão de perto me rodeia. Você é mal-humorado? Então, não chama de indignação o seu mau humor. Peça a Deus graça. Porque eu já disse e repito, irmãos. Alegria, bom humor, não é questão de personalidade. É questão de ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. A gente consegue ficar confiante, consegue manter o bom humor, consegue encarar essas dificuldades e não negá-las, mas encará-las, enfrentá-las com dignidade, com cabeça erguida, quando somos cheios do Espírito Santo. Mas vazios de Deus e cheios de nós, aí a gente se prostra mesmo. Por isso uma frase que eu ouvi anos atrás, que dizia assim, de uma oração de um crente, que dizia, Senhor, encha-me do que eu estou vazio, para que eu seja vazio do que eu estou cheio.
Encha-me do que eu estou vazio. Encha-me do que eu estou precisando. Para que eu seja esvaziado daquilo que eu estou cheio e eu não preciso. E não te agrada. E não é da tua vontade. Então repudie o pecado. Trate de maneira séria o pecado. Até quando você vai ficar se justificando? Até quando? Você vai fazer de conta que isso não está magoando as pessoas, que isso não está te afastando de Deus? Até quando? Você vai se esconder atrás da religiosidade para justificar, ou negar, ou fazer de conta que esse problema não existe. Esse pecado te rodeia de perto, ele te prostra, ele te derruba, ele pisa em você. Trate o pecado de maneira séria. Trate com seriedade o pecado. E rompa com ele em nome de Jesus. Declare guerra a ele em nome de Jesus. Não tenha medo de declarar. Sabe por quê? Porque Romanos capítulo 6 está na Bíblia. Em nome de Jesus. Você acha que não tem forças para vencer esse pecado? É o pecado da pornografia. É o pecado de não conseguir deixar de assistir aqueles vídeos. Passe a ler Romanos 6 todo dia. Decore Romanos 6. O capítulo todo. Porque lá nos é dito quem nós somos. Nos é dito quem é o pecado. Nos é dito quem é o nosso Deus. E nos é dito que o pecado não terá domínio sobre nós. Que o pecado não está sobre nós. É o que a Bíblia diz. Capítulo 6 de Romanos trata da vitória sobre o pecado. Então trate seriamente o pecado. Em segundo lugar, não seja dono de coisa alguma. Você quer ser cheio do Espírito Santo, trate seriamente o pecado e não seja dono de coisa alguma. Filipenses 3,8, o apóstolo Paulo diz: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, como lixo, para que eu possa ganhar a Cristo. Irmãos, realmente na vida cristã esse é um princípio a ser adotado pelos cristãos, porque foi adotado por Cristo. Filipenses capítulo 2, verso 8 e 9, diz: e achado na forma de homem, ou de servo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Aquele deixou o esplendor da sua glória e tornou-se homem nessa forma que nós temos. Ele abdicou, ele abriu mão, para que nós fôssemos enriquecidos, nos diz a eterna palavra. Então, irmãos, quando eu digo não se sinta ou não seja dono de coisa alguma, se você quer ser cheio do Espírito Santo, eu não estou aqui falando contra obter bens materiais, eu não estou falando contra isso. Eu estou falando contra os bens materiais lhe terem, ganharem seu coração, dominarem a sua vida. É isso que Deus quer combater em nós. Essa ideia de que nós temos, nós conseguimos, e é nosso. Eu já disse aqui e repito que Jesus ensinou que o dinheiro não é neutro. Tanto se eu dissesse aqui, irmãos, embaixo de um banco aí, tem uma nota de R$200. Quem achar é sua. Acabava o culto. Já tem irmão ali se abaixando para ver. As coisas não podem nos ter. Nós podemos ter coisas. Mas Deus também está querendo ensinar que quando nós temos algo é porque Deus nos deu. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Tiago capítulo 4 diz que nós devemos pedir a Deus, porque Ele nos dá.
Deus nos dá para que a gente possa dar. Deus nos dá para que a gente possa repartir. O carro que você tem é para você usar, mas não é seu, não seja dono de coisa alguma. Veja esse carro como algo que você pode usar para abençoar alguém, para dar uma carona numa noite fria como essa. Alguém que você está voltando da igreja e vê uma pessoa no ponto de ônibus, você para e diz, está indo para onde? E você dá uma carona. Não se sinta dono de nada. Sinta-se dispenseiro. Sinta-se um mordomo. É como o caseiro de um sítio e que os donos usam de quando em quando no feriadão. E eles vão embora. E o caseiro olha para a esposa e diz assim, querida, trabalhamos tanto enquanto os patrões estavam aqui. Vamos dar um mergulho naquela piscina, eu e você. Eles dão um mergulho ali naquela piscina, eles se deliciam de algo que eles cuidam, de algo que é responsabilidade deles, mas não é deles, não pertence a eles. Tudo pertence a Deus, irmãos. E Deus põe na mão da gente, para a gente abençoar. Às vezes vem uma bênção que você diz, rapaz, que bênção. Chegou uma bênção que eu não esperava. Deus está querendo abençoar alguém através de você. A pessoa cheia do Espírito é sensível à necessidade dos outros. Eu dizia aqui no culto, de uma necessidade no culto das 17, de pessoas que estão chegando à igreja. E, irmãos, foi tão bonito. Que terminou o culto, as pessoas passaram, pastor, qual é o tamanho da pessoa mesmo? É mais ou menos do meu corpo? Porque eu vou trazer roupa para essa pessoa. Vou trazer blusa de frio para essa pessoa. E aí um irmão bem grandão, eu falei, olha, ele é mais ou menos do meu tamanho. A sua roupa talvez não vai, mas meia serve. Traz meia. Outro passou, eu digo, ó, não dá do seu tamanho. Tem cachecol lá? Traz cachecol. A senhora dele é bem, mais ou menos Cida ali. Cida, vou te usar de novo, Cida. Eu usei Cida no culto da 17, e a irmã Eunice Vilela, bênçãos de Deus. E todo mundo deu risada, achando que é só modelo. Você pode comprar uma meia calça daquelas grossas, que deve ter alguém usando aqui por causa do frio. Eu oro pelas irmãs nesse tempo de frio. E eles não me pediram nada, gente. Mas quando eles passaram ali, eles estão vindo do Nordeste. E eu sei como é vir do Nordeste para o Sudeste. Eu sei o impacto que a gente sente. E eles estão vindo nessa época. Eu só peguei na blusa dele e falei assim, essa blusa está muito fina, meu irmão. Vou te arrumar uma blusa hoje. E já trouxe uma blusa grossona. Boa. Não fala nem português a blusa. Boa. Vou dar para ele. E se outros tiver bênção aí, pensa nessa senhora aí. Ela está precisando trabalhar. Limpar a casa, cuidar de criança. Se você pode abençoar, não seja dono de coisa alguma. Abre o guarda-roupa e abençoa. Tira peças, abençoa alguém, ajuda alguém. Não seja dono de nada. Deixe Deus ser dono de tudo. E você não sentirá falta de nada. Nada. Terceiro, nunca se defenda. Nunca se defenda. Quer ser cheio do Espírito Santo? Êxodo 23, 22 diz, mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizer de tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Que texto. Se você andar comigo, diz Deus, fica tranquilo, eu defendo você. Se você me agradar, tratando seriamente o pecado, não sendo dono de nada, entendendo que eu te dou para você abençoar outras pessoas, além de ser abençoado, fica tranquilo que eu cuido de você. Eu defendo você. José não se defendeu diante da acusação de assédio sexual na Bíblia. Mas Deus o defendeu.
Deus o honrou, Deus o abençoou. Deus vai permitir que as situações difíceis venham, mas Ele não vai nos desamparar, porque Ele nos ensina a chamá-lo de nossa defesa maior. Torre forte é o nome do Senhor, nos diz a palavra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará, nos diz a palavra. O Senhor é meu pastor, e se eu andar pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai estar comigo, nos diz a eterna palavra. Preocupe-se em encher o seu vaso com o óleo do Espírito Santo. E Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar da sua reputação. Deus vai cuidar, sim, da sua imagem diante das pessoas. Deus vai cuidar do seu caráter. Que caráter é o que eu sou, reputação é o que as pessoas dizem que eu sou. Não é assim? Essa é a ideia, né? Reputação é como as pessoas me veem. Caráter é como eu realmente sou. Cuide do seu caráter com Deus, e Deus cuida da sua reputação diante das pessoas. Alguém disse: eu não sei o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso eu sei, e é tentar agradar a todas as pessoas. Irmãos, eu tenho orado ao Senhor e dito a Cristo, que é o dono da igreja, o que o Senhor quer dessa igreja? O que o Senhor quer que essa igreja seja? O que o Senhor quer que essa igreja faça? Porque só há uma pessoa a quem nós devemos agradar, e é Jesus. Quarto, jamais passe adiante algo que prejudique uma outra pessoa. É cheio do Espírito Santo? Então tudo é controlado. Tudo é controlado pelo Espírito. Eu não gosto da expressão fofoqueiro, eu acho tão chula. Mas é uma expressão que todo mundo entende. O fofoqueiro não tem lugar no favor de Deus. A maledicência e a fofoca são vícios que, quando a gente se acostuma a fazer, isso nos domina. Mas Jesus ensinou em Mateus 7,2 que com a mesma medida com que nós medimos os outros, nós seremos medidos. Então nós temos que ter cuidado. Cuidado antes de julgar os outros, viu? De julgar os filhos dos outros. Cuidado. Porque tudo que sobe, desce. Cuidado. Antes de julgar o casamento dos outros. Antes de julgar a queda dos outros. Quando uma pessoa cai na fé, irmãos, a gente tem que chorar e orar. Lamentar e pedir a Deus graça sobre aquela pessoa e graça sobre nós. Porque aquele que está em pé, tudo que sobe. Recuse-se a ouvir, a alimentar, a passar adiante qualquer coisa que não seja para a glória de Deus. Colossenses 3,8 diz: mas agora despojai-vos. Despojar é literalmente isso. Despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Como é que eu consigo isso? Só sendo cheio do Espírito Santo. E por mim eu quero falar, mas cheio do Espírito. Já passou por essa? De você ouvir um desaforo, de uma situação difícil, aí na hora você não tem reação, não vem nada na tua mente para você falar. Já aconteceu comigo. Aí você volta para casa xingando, porque depois que você sai dali, você se lembra de 1 milhão de palavras, 1 milhão de reações, e você fica com raiva. Caramba, eu podia ter dito isso, aquilo, eu podia ter acabado com a pessoa naquela hora.
Mas é Deus pondo guarda na boca da gente, fica quieto. Cala a boca. Oh, meu Deus. Quantas vezes a ira tomou conta do meu coração? Quantas vezes o cálice da cólera transbordou na minha vida? Quantas vezes a malícia se assenhorou do meu coração? Quantas vezes a maledicência, sem saber dos fatos, julguei e condenei? Quantas vezes palavras tolas, torpes, saíram da minha boca? Só sendo cheio do Espírito Santo, para a gente não cometer isso. Por último, nunca aceite para si qualquer glória. Nos diz Tozer, e é verdade. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 11, depois de Pedro falar que os crentes devem administrar uns aos outros o dom, como receberam, como bons dispenseiros, olha para a palavra de novo. Dispenseiros da multiforme graça de Deus. Pedro diz, façam tudo isso para que, verso 11, Deus seja glorificado. Deus foi glorificado na sua vida, Rogério. Deus foi glorificado nesse milagre, na vida do Gerson que não está aqui. Deus foi glorificado na vida do Gilberto, que Deus curou de um câncer que já estava condenado. E a bandeira dessa igreja não é cura, mas a bandeira dessa igreja, com certeza, é a glória de Deus. É a glória de Deus. É a glória de Deus. E se Deus fizer, nós vamos dizer, foi Deus. Amém. Nunca aceite para si a glória. É claro que isso não impede da gente elogiar um irmão que foi bem, que foi uma bênção para nós. Eu não me canso de agradecer por esses voluntários. Gente lá fora no frio, gente. Enquanto a gente está aqui com frio, mas bem menos do que eles lá. Louva a Deus pela vida dos músicos, o pessoal aí do som, da internet. Não é bom ligar lá e assistir? Então a gente tem que dizer para eles, obrigado. Quando passar por eles ali, às vezes a gente fica meio bravo com eles, que eles sentam aqui, ó. Aí eles dizem, não, eu quero sentar ali, não, mas tem que sentar aqui. A gente fica meio assim. Mas depois a gente diz, obrigado, viu? Você é uma bênção aqui. Isso está certo. Mas o problema é quando a gente quer dar uma de Diótrefes. Tem alguma irmã grávida aqui? Diótrefes. Que nome. O nome é feio e as atitudes dele também. Lá em 3 de João, versículo 9 e 10, nos é dito que Diótrefes desejava toda a glória para ele. Ele queria ser o centro das atenções da igreja. Diz que Diótrefes era maledicente, que não era hospitaleiro, que era, em outras palavras, metido a dono da igreja. Irmãos, o dono da igreja é Jesus. Eu sou servo de vocês. Eu sou vosso servo. Jesus não está formando esse tipo de discípulo como Diótrefes. Mas Jesus está formando discípulos que colocam Deus como centro da sua vida. E tudo é Deus. Se a porta se abriu, foi Deus. Se ela se fechou, foi Deus. Deus me deu um livramento. Se a resposta é sim, foi Deus. Se a resposta é não, foi Deus também, porque o diabo não tem autonomia para fechar a porta que Deus abre. Só Deus fecha. Quando as coisas dão certo para nós, foi Deus. Quando dá tudo errado, para nós, né? Aí a gente diz, mas Deus está cuidando de tudo, Senhor. A glória é tua. Louvado seja o teu santo nome. Isso é coisa de gente cheia do Espírito Santo.
Ser cheio do Espírito Santo não é gritar, não é pular. Ser cheio do Espírito Santo é ser guiado pelo Espírito. É nesses impasses, é nesses momentos críticos que a pessoa que é cheia de Deus se revela. Agora, gente, como é que a gente vai viver nesse mundo louco se a gente não for cheio de Deus? Se a gente for cheio da nossa carne, se a gente for cheio dessa mentalidade, como é que a gente vai viver nesse mundo aí de maneira saudável? Por isso que nessa noite você podia orar. A oração que um servo de Deus fez e que musicou. E diz: enche-me, Espírito, mas que cheio quero estar. Eu, menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Enche-me, Espírito. Você podia curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Enche-me do que eu estou cheio, ou do que eu estou vazio, para que eu me esvazie do que eu estou cheio. Enche-me, Espírito. Será que enquanto eu preguei aqui, eu pregava, o Espírito de Deus lembrou certos nomes de pecados, certas situações, certas pessoas, e você, nessa noite, foi tocado por Deus? Aqui não é para expor ninguém, nem humilhar ninguém, mas é que a palavra de Deus, ela é para nós e muitas vezes é contra nós, mas ainda assim é palavra de Deus, então é bênção. Será que tem alguém aqui que é crente em Jesus e diz: pastor, Deus falou comigo e eu preciso de oração? Tem alguém assim? Amém, 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 amém. Glória a Deus. Aqui atrás tem? Amém, glória a Deus. Na galeria tem pessoas assim? Eu sei que tem, porque eu também preciso. Agora, tem alguém aqui que ainda não conhece esse Deus, que muda a vida das pessoas, que transforma a vida das pessoas e hoje diz: eu quero entregar minha vida a Jesus como meu Salvador? Há alguém assim? Faça um sinal, nós vamos orar por você. Há alguém? Levante sua mão em nome de Jesus. Há alguém? Há alguém? Eu quero entregar minha vida a Jesus. Pela internet, há alguém? Então escreva aí: eu entrego minha vida a Jesus como meu Salvador. Faça isso. Alguém? Eu não sou crente, mas eu quero entregar minha vida a Jesus. Obrigado, meu Deus, por essa palavra. Obrigado, Senhor, pela edificação que ela nos traz. Ó Deus, que essa igreja seja cada dia mais uma igreja cheia do Espírito Santo. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Coloque-se em pé. Vamos cantar.